E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar sua opinião sobre cada um dos assuntos. Lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixar está aqui na descrição do vídeo, beleza? Começando então com a situação de Mano Menezes. Vi muita gente falando aí que o Mano Menezes caiu, que o Mano Menezes vai cair, não sei o que ele já pediu conta, já pediu demissão, entregou o cargo, bababá. Até esse momento que eu fecho o vídeo, que é aproximadamente aqui 4 da tarde, não tem nada definido de que o Mano Menezes vá sair do Cruzeiro. Até o momento ele segue como nosso treinador e ontem, inclusive, né, após mais uma derrota contra o Fortaleza, o Mano Menezes falou, inclusive, em reformulação. E é uma coisa que até na live pós-jogo ontem eu insisti muito, né, que o Cruzeiro precisa mudar. Não dá pra você esperar coisas diferentes fazendo sempre a mesma coisa, né? Você não vai ter resultados melhores se você não mudar o seu treinamento, a sua estratégia, as peças. Alguma coisa tem que ser feita. E vi muita gente puta com o momento que o Mano Menezes fala na entrevista, que tipo assim, que não tem muito o que dar explicação. E aí eu acho que uma galera levou pelo sentido de tipo assim, eu não tenho que me explicar pra ninguém. O que eu entendi ele falando sobre isso é basicamente tudo que tinha que falar, que explicar, que argumentar, o próprio Mano, os jogadores, a diretoria, todo mundo já gastou discurso, mas dentro de campo a gente não tá vendo nada funcionar. E esse é o momento de dar a resposta dentro de campo, é ganhar jogo, não tem outra conversa. Não é ficar falando bonito, não é falando pra acreditar, convocar a torcida, ninguém quer nada disso. A gente quer ver futebol dentro de campo e a gente quer ver vitória. E ter a pior defesa do campeonato é uma coisa ridícula, disputar 27 pontos no Brasileiro e ganhar 8 é igualmente ridículo. Então assim, todo mundo já tá saturado dessa conversinha fiada de não vai dar certo, é uma fase. Outra coisa que o próprio Mano falou, não é fase. 9 jogos sem ganhar não é uma fase não, gente, é crise mesmo e tem que admitir que é crise para poder sair dela. Mas falando em reformulação, pretendo fazer um vídeo mais pra frente aí, talvez na próxima semana, pra gente falar um pouco de peças, né, individualmente, quem dá para manter, quem não dá para ficar no clube, enfim, acho que a gente vai abrir essa discussão, mas já vamos começar do mais inadmissível. Itair Machado, Wagner Pires de Sá e Serginho, que não manda tanto assim, mas é outro cara que tá aí ganhando um dinheiro absurdo pra não fazer porra nenhuma. Esse trio não dá pra continuar no Cruzeiro e é inaceitável que todo mundo siga achando isso normal, especialmente o nosso Conselho Deliberativo, que aparentemente é comprado facilmente por qualquer noite de caldo. A informação de salários atrasados no Cruzeiro já tá circulando, né, durante essa semana, não só salários atrasados para jogadores, mas para demais funcionários e servidores do clube também, e eu não acho que a má fase do Cruzeiro esteja diretamente associada a essa questão de salário. Eu acho que tem muitos outros fatores aí, fatores técnicos, fatores assim de queda de rendimento de jogadores. Não é só o dinheiro, mas é claro que agora, tendo também o componente do atraso salarial, é mais uma coisa que pesa negativamente nessa crise. Agora, até que ponto o Cruzeiro vai continuar vivendo essa mentira? Tá mais do que claro, é líquido e certo que o Cruzeiro não tem condição de sustentar uma folha salarial que o Cruzeiro tem hoje. O próprio Itair Machado já falou que a folha salarial do Cruzeiro no futebol é de 12 milhões de reais. Nossa arrecadação não permite isso, gente. Folha de 12 milhões de reais é para Flamengo e é para Palmeiras, que arrecadam tipo o dobro que o Cruzeiro ou até mais. O Cruzeiro tem a obrigação de cortar na carne imediatamente, de preferência negociando jogadores que já sejam mais velhos, que não vão evoluir, não vão dar mais retorno do que deram até agora. Até porque se a estratégia for continuar vendendo jogador da base por mixaria, vai ter que vender um jogador da base por mês para continuar pagando salário de medalhão come dorme. Inclusive tem a notícia, né, de que nessa quinta-feira tem protesto da Máfia Azul lá na sede do Cruzeiro. Protesto aí durando a tarde toda, mas dizem que o pico vai ser aí por volta das 17, 18 horas. Sinceramente, acho que não vai mudar porcaria nenhuma. O protesto dificilmente tomará grandes proporções, por mais que eu até gostaria que fosse assim. Eu não sou burro o suficiente de fazer apologia à violência alguma, mas acho que esse papinho de protesto, gritaria e cartaz nunca resolveu e nunca vai resolver nada no meio do futebol, mas pelo menos é um indício de que alguém está indignado, né? Alguém está querendo fazer alguma coisa e pelo menos aí o pessoal de uma torcida organizada resolveu se manifestar minimamente, coisa que todo mundo estava sentindo falta há muito tempo, né? O que até alimentava aquelas especulações
de que por eles receberem um certo valor lá de patrocínio através da TV, estariam de certa forma apoiando a diretoria. E é muito triste, né, que o nosso Conselho Deliberativo seja assim tão submisso a ponto de qualquer noitezinha de caldo já ser o suficiente para todo mundo ficar calado, todo mundo ficar feliz, né? Qualquer agradinho que dá para os caras, eles já ficam de boa. Pô, já passou da hora de fazer alguma coisa, tem que tomar uma providência, pelo menos um afastamento temporário que está previsto no estatuto do clube. Ninguém está pedindo nada que seja aqui quebrando as regras, mas essas pessoas que estão respondendo por irregularidades não podem continuar tomando as decisões do clube. E um bom exemplo é o caso do Lucas Silva agora, que o contrato dele está acabando e o Cruzeiro nem tentou renovar o empréstimo do Lucas Silva, sendo que o Mano Menezes falou publicamente que gostaria que o Lucas ficasse, o Lucas falou publicamente que gostaria de continuar no Cruzeiro, e aí os caras simplesmente não tentaram a manutenção do Lucas aqui. E aí eu bato mais uma vez na tecla, o Cruzeiro não é um clube democrático e isso precisa mudar urgentemente, especialmente quem dá dinheiro pro clube todo mês, como é o caso do sócio do futebol, e eu falo pela causa, eu não sou sócio do futebol, tá? Mas eu falo que quem é sócio tem que ter direito sim a voto, tem que estar dentro do clube de alguma forma, porque quem paga as contas é a torcida. E falo isso de um âmbito geral. Vocês acham que um patrocinador paga não sei quantos milhões para aparecer na camisa do Cruzeiro para quê? É porque tem torcida, é porque tem gente para consumir aquele produto. A torcida é quem gera dinheiro para um clube, seja de forma direta ou indireta, como é o caso dos patrocínios. Então uma nação de 9 milhões de torcedores vai ficar até quando sendo refém de um grupo de velho que não tem porra nenhuma para fazer e fica se servindo do clube aí para, sei lá, né, trocar ideia, jogar baralho e tomar caldo. Inclusive, eu acho que o que mantém o Mano Menezes no cargo é muito o fato dele ser um ótimo escudo, tanto pro Wagner Pires quanto pro Ittair. Porque agora que a gente tá puto, que o time tá ruim, a gente sabe de tudo isso, ninguém tá falando muito mais naquelas denúncias de irregularidade que são de uma gravidade absurda. Tá todo mundo meio focando muito no campo e bola, que também tá ruim. E enquanto a galera tá todo mundo focado no Mano, cadê que estão falando do Wagner e falando do Ittair? E cadê que o Wagner e o Ittair aparecem agora? Sumiram, fi. Não bota a cara pra nada. E vocês lembram daquela entrevista que o Ittair Machado concedeu com o Henrique do lado? Que foi uma das coisas até bem ridículas, né? O Henrique ali como se fosse um representante do elenco dando respaldo à diretoria. A culpa é dos jogadores, né, Henrique? É isso, né, Henrique? O Henrique lá é igual um imbecil do lado. Inclusive é uma coisa que convenhamos, né? Pra que o Henrique se presta a um papel desse? Um cara com 10 anos de Cruzeiro, ele precisava daquilo? Não precisava, cara, sabe? Então, assim, a diretoria claramente não está arcando nem com o que combinou com os jogadores. E aí vocês podem ter certeza que não vai ter mais jogador homenageando o dirigente quando fizer gol, porque o salário tá atrasando, acaba o amor. E a diretoria, da mesma forma que usou o Henrique como um escudo naquele momento, agora tá usando o Mano e vai usar quem mais precisar para se manter no cargo. O que esses caras querem é continuar no poder para poder se servir do Cruzeiro por mais tempo. E não se espantem se daqui a pouco eles resolverem queimar a carta Mano Menezes e usarem as seguintes desculpas assim: a gente contratou quem o Mano pediu, né? O time jogava da forma que o Mano queria. Mas a diretoria não fala aí, convenientemente, que várias dessas decisões são tomadas por eles. Por exemplo, eles que definem qual treinador vão contratar, né? Isso é uma coisa básica. Eles definem qual é o orçamento disponível para contratações, qual é o orçamento disponível para salários, além de outras questões como, por exemplo, se você vai usar a base ou não vai usar a base. Essa é uma orientação que vem de cima. Não é o treinador que manda nisso. Se um treinador manda nisso é porque a diretoria permite, mas isso é uma coisa que vem de cima. Então a diretoria vira e fala assim: eu quero que você use a base. Se o técnico não quer usar a base, usa outro técnico. Um outro ponto que não dá para passar batido é essa questão da folga de 11 dias, né? O Cruzeiro aí só voltará aos trabalhos no dia 24 lá na Toca da Raposa. São 11 dias de folga aí para todos os atletas. É aquela coisa, cara, eu entendo que essa parte do descanso, né, depois aí de tantos jogos em sequência, ela também é importante na recuperação física dos jogadores. Agora a gente olha para o time do Cruzeiro e a impressão que dá é que os caras não treinam, né, porque o time, mesmo as bases mais sólidas que a gente tinha de trabalho com o Mano Menezes, não aparecem mais no campo. Então fica aquela impressão de que o time está mal treinado, de que muitas vezes os jogadores estão de má vontade também, que o técnico manda fazer as coisas e eles não fazem. E aí você tem uma oportunidade de ter praticamente um mês aí para treinamentos, para recuperar vários desses valores perdidos e simplesmente joga fora, né, para dar mais descanso.
Eu acho, por exemplo, assim, do alto do meu desconhecimento em preparação física, que dá até domingo aí de folga para os jogadores já estava muito bom. Quinta, sexta, sábado, domingo. Volta para segunda-feira e vamos aí 3 semanas de trabalho sério até o retorno, né? Que vai ser já num clássico contra o Atlético decisivo em Copa do Brasil. E eu acho que era um momento bom para fazer uma pré-temporada de verdade, sabe? Uma pré-temporada rígida, forte, de muito trabalho. E os jogadores que não tiverem condição de arcar com esse trabalho ou não quiserem correr, porque tem muito disso no futebol brasileiro mesmo, aí, meu amigo, esses atletas têm que ser substituídos. Porque a coisa tem que funcionar assim. O meu método de jogar é esse aqui. Eu preciso de um time intenso. Quem não quer jogar assim, tá fora. E eu já falei em algumas oportunidades que eu entendo que os jogadores medalhões, eles são os caras que a gente precisa cobrar mais. Até porque, nos momentos que a gente ganha, eles são os caras mais exaltados e na parte financeira, eles são os caras que têm maiores salários. E em qualquer ramo de atividade que a gente atue, vocês podem ter certeza, você pode ter feito assim anos maravilhosos, trabalhando bem pra caramba. Se chega um determinado ano que você não está trabalhando bem mais, você não está desempenhando bem a sua função, você vai ser substituído, você vai ser mandado embora, vão colocar alguém melhor que você no seu lugar. E se na vida é assim, não tem porquê no futebol ser diferente. E eu falo isso porque, vamos dar um exemplo aqui do Henrique, que é um jogador que eu até acho que ultimamente ele teria que ser titular, porque o outro primeiro volante do elenco, que é o Lucas Romero, estava precisando ser improvisado na lateral direita. Mas por que o Henrique tem que ser sempre titular? Existe alguma orientação sobre isso? E aí a gente pode estender isso pro Fred, pro Thiago Neves, pro Fábio, pro Dedé, pro Léo, pro Egídio. Todos esses jogadores que são medalhões, sempre que estão disponíveis, eles jogam, eles sempre são titulares, mesmo que outros jogadores peçam passagem. Por exemplo, o Orejuela, né, vinha até desempenhando um futebol melhor que o Edilson e não tinha oportunidade de jogar. Em dado momento o Egídio estava jogando mal, mas o Dodô continuava no banco. Muita gente pediu em diversos momentos que o Romero tivesse mais chances na vaga do Henrique. Até a questão da zaga. O Léo teve uma queda de rendimento e o Fabrício Bruno não teve oportunidade. E só um parêntese sobre o Léo, que é um jogador que eu admiro pra caramba, acho que é uma peça importante para seguir no elenco, mas eu acho que não dá pro Léo continuar sendo titular. E cito até um fator psicológico. Vocês lembram no jogo contra a Chapecoense, que o Léo vem tentar desarmar uma bola na lateral, vai correndo, enfia a cara no banco de reservas? Foi uma das cenas mais absurdas que eu vi no futebol, porque me pareceu que ele estava extremamente desligado. Parece que o cara não tá vendo o que ele tá fazendo. Porque, cara, qualquer pessoa, você vem correndo, tem um obstáculo, você vai trombar, é uma reação instintiva você botar a mão na frente para se proteger, para proteger a cara. E o Léo veio correndo e enfiou no nariz no banco de reserva. Foi uma coisa muito absurda. E ontem no jogo contra o Fortaleza, o Léo me dá uma voadora no cara que por sorte não acertou o jogador do Fortaleza, que senão poderia ter quebrado a perna do cara. Foi um lance assim, de uma violência completamente desproporcional. E por sorte não machucou, por sorte ele também não foi expulso, porque se o juiz quisesse, poderia ter expulsado. Aí a gente vê aquela situação e fala assim, gente, o Léo não é um jogador assim. O Léo é um cara que sempre foi extremamente leal dentro de campo, um cara concentrado, um jogador que é um ponto de equilíbrio do time do Cruzeiro. Se o Léo tá com a cabeça desse jeito, fodida como parece que tá, tem coisa errada aí dentro. Aproveitando aí o ensejo para falar de Fabrício Bruno, né, teve uma conversa, uma especulação forte aí, alimentada lá pelo Globoesporte.com, de que o Fabrício estaria indo para o Braga de Portugal. Isso saiu na terça-feira à tarde, à noite ali, por um valor de 2 milhões de euros. É um valor ridículo, o Fabrício Bruno é muito bom jogador, é um atleta que precisa ter mais oportunidades e 2 milhões de euros é um valor, assim, bizarro por ele. Jogador que sobe da base como grande promessa precisa jogar, precisa ter sequência, precisa ter oportunidade. O Fabrício Bruno nunca teve essa oportunidade, desde que ele subiu para o time profissional do Cruzeiro, ele só entrou em roubada. Ele só pegou jogo complicado. As poucas vezes que ele entrou, por exemplo, no Campeonato Mineiro desse ano, ele fez bons jogos. Partida contra o Emelec pela Libertadores que ele jogou também, que foi a primeira derrota dessa sequência, que ele cobriu naquele momento a falta do Dedé, ele também não jogou mal, e ele é um jogador que é muito mais confiável que o Murilo, por exemplo, que é um cara que está com possibilidade de sair, e sobre o Murilo eu nem me oponho que ele seja negociado, desde que venha uma proposta boa. Agora, para o Murilo sair, é importante você manter o Fabrício Bruno e dar oportunidades tanto para ele, quanto para o Kaká, que é um jogador também muito promissor. Inclusive, assim, Fabrício Bruno e Kaká, pelo que mostraram na base, são jogadores considerados aí de grande potencial. São caras que já poderiam
ter uma oportunidade e uma sequência no time principal. E aí é uma crítica que a gente pode fazer ao senhor Mano Menezes também, porque que ele não muda nunca a defesa, né? A zaga, sempre que Dedé e Léo estiverem pelo menos metade das condições, sempre eles jogam. E isso também pesa para esse desgaste, para essa queda de produção. Outro jogador da base que teve especulação recente para deixar o Cruzeiro é o Vinícius Popó, né? O artilheiro aí do nosso sub-20, uma das grandes promessas do clube. Tem uma conversa aí de que o Celta de Vigo da Espanha está interessado no jogador, mas até pelo que apurou Samuel Venâncio lá da Itatiaia, não há proposta oficial, só um interesse, uma sondagem. Então esse, até o momento, não tem proposta. Mas é outro jogador que o Cruzeiro precisa tomar muito cuidado. A multa rescisória é alta e não pode dar o Popó de graça para um clube europeu, como o Cruzeiro fez recentemente com o Gabriel Brazão. Mas só para fechar com um raciocínio mesmo sobre essa questão de uso da base. Eu acho que o Vinícius Popó e o Maurício são talvez os jogadores de maior potencial que passaram pela base no Cruzeiro nos últimos anos e eles precisam ter chance de jogar. Aí é a hora de você virar e falar assim: Mano Menezes, você está disposto a dar oportunidade para esses garotos? Sim ou não? Se a resposta for não, então é fora Mano Menezes. Porque se o Cruzeiro não usar a base agora, que tá todo fudido, vai usar quando? Bom, galera, vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu já falei mal de praticamente tudo que dava pra falar e porque o vídeo já tá bem grande também. Mas qualquer desdobramento que a gente tiver aí nas próximas horas, se o Mano sair, se o Mano ficar, enfim, seja o que for acontecer que tiver de novo aí, eu trago pra vocês em vídeo aqui no canal. Peço aí para você não esquecer de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal caso ainda não for inscrito, né, aqui no 6x1, e comentar aí o que você acha dessa situação, quem tem culpa, quem não tem culpa, enfim, tem muita coisa pra gente falar nesse momento, a fase é ruim, mas a gente precisa discutir sobre isso. Até porque fingir que a crise não existe não vai acabar com ela, né, por mais que a diretoria pareça ter adotado essa estratégia aí, né, aquela estratégia de enfiar a cabeça no buraco e falar aí, ó, ninguém tá me vendo, não tá acontecendo nada de errado aqui, tá bom? Obrigado a todo mundo que acompanhou, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!